Não é de hoje que você vê nas redes sociais muitas pessoas pedindo para parar tudo. O evento que aconteceu lá em 2016 com a paralisação dos caminhoneiros ficou marcado na história do Brasil. E há muito as pessoas pedem que aquilo se repita. Quem fez uma convocação para paralisar tudo agora foi o Nicolas Ferreira. E isso está dando muita repercussão nas redes sociais. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que o Nicolas falou, a Carla Zambelli também se manifestou, e vamos lá, será que vão parar tudo mesmo? Porque eu vi muitos canais do YouTube aí falando que vai parar tudo, caminhoneiros, o agro, o Brasil vai parar até acontecer um impeachment do Alexandre de Moraes. Será que essa é a verdade? Vamos entender? E vocês sabem que aqui quando a gente discute os assuntos, a gente discute com consciência. E não com emoção. Então eu preciso ser sincero com vocês sobre o que está acontecendo. E sabe, a situação está mais grave do que você possa imaginar. Bora entender? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que isso é muito importante. Vamos lá. O Nicolas Ferreira, deputado mais bem votado do Brasil, por Minas Gerais, ele propôs paralisar o Congresso Nacional após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, o X. O deputado federal Nicolas Ferreira propôs radicalizar contra o ministro Alexandre de Moraes e paralisar todas as atividades do Congresso Nacional. A ofensiva, voltada ao magistrado do STF, ocorre após Moraes determinar a suspensão do X, antigo Twitter, e a aplicação de multa de 50 mil a todos que instalarem o VPN no Brasil, para driblar a ordem e acessar a referida rede social. Em grupos de deputados e senadores no WhatsApp, Nicolas Ferreira defendeu que a paralisação do Congresso seja mantida até que alguma medida aguda seja tomada para limitar os poderes de Moraes. E aqui ele defendeu o seguinte, ou a gente para o Congresso até que o Pacheco paute o impeachment do Alexandre de Moraes, ou a gente trava o Congresso até que os projetos que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal sejam votados. Tem muita coisa nessa história que a gente precisa discutir. Muita coisa mesmo. Até porque a gente sabe que o Pacheco já disse que não vai ceder à pressão. A Carla Zambelli fez uma publicação nas suas redes sociais, e ela escreveu aqui, urgente, assista até o final, greve geral pela liberdade e a democracia. Sairemos de nossa base, onde estamos fazendo campanha, para ir a Brasília lutar pelo Brasil. Vamos lá. A Carla Zambelli deu maiores detalhes sobre o que é essa paralisação que o Nicolas Ferreira quer. Ele quer que o Congresso pare, que faça uma obstrução e que todos que são oposição e que não concordam com a pauta do Alexandre de Moraes parem e travem o Congresso Nacional. Assim como também no Senado, Câmara e Senado faça isso. A Carla Zambelli falou, eu acho que eu vou ser presa, porque eu vou para Brasília, eu vou abandonar minha base eleitoral, vou para Brasília para fazer essa greve contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. 2 pontos que precisam ser analisados. A primeira, os olhos estão voltados para o Brasil, mas nós temos uma coisa aqui dentro que se chama soberania. Então está todo mundo focado, a imprensa internacional, o que pode acontecer é só que simplesmente constatem o que está acontecendo aqui no Brasil. Já não há mais aquela liberdade de expressão que antes havia. Esse é o ponto. Agora não podem fazer nada, literalmente nada, contra o ministro Alexandre de Moraes. Paralisar o Congresso agora vai mudar o quê? Cá entre nós, tem ninguém votando nada. Você está vendo eu trazer matérias aqui sobre pautas aprovadas e votadas no Congresso Nacional? Está todo mundo fazendo campanha. Ir todo mundo para Brasília agora para parar é entregar na mão da esquerda a chance de fazer campanha sozinho. Porque assim, eu acredito que se o Nicolas Ferreira, por exemplo, acabou de estar em Goiânia fazendo campanha com o Fred, e o Gustavo Gaia, eu acredito que são 2 nomes de peso. Eles precisam estar nas ruas. Então, assim, hoje, para ser sincero com vocês,
seria alguns da oposição. A maioria dos deputados estão com medo. A maioria dos deputados centrão e esquerda estão fazendo campanha. E seria só a oposição que vestiria essa camisa. Eles não têm força para parar o Congresso. E cá entre nós, se parar o Congresso, vai mudar o quê? Para que o Congresso está servindo ultimamente, a não ser para dar gasto para o brasileiro? Então, assim, a minha opinião, e eu sei que muita gente vai falar, Sandro, mas você está sendo de muito, com muito pouca fé, né? Mas eu sou muito analista, né? Estratégico nesses pontos. E eu vou te falar, sair agora da base e ir para Brasília, tá, se for por 1 ou 2 dias fazer um protesto lá, sair na foto para os jornais internacionais para contar o que está acontecendo, beleza. Mas abandonar agora a base eleitoral para ir questionar isso, não dá. Sem contar que com essa remoção do Twitter, ou X, o jogo vai ficar mais desequilibrado ainda. A decisão foi política, todo mundo sabe disso. A decisão foi para tirar a direita, que tem um poder de alcance muito maior nas redes sociais, inclusive no X, do que a esquerda. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes falou que a plataforma continuar atuando no Brasil interfere nas eleições municipais. O Moraes não é mais do STF, do TSE, ele está no STF. Quem deveria determinar isso era a ministra Carmen Lúcia, do TSE. Então, assim, escancara que a decisão foi política. E para afetar, é óbvio, mais uma vez, a possibilidade da direita ter um discurso. E o Pablo Marçal foi um retrato do quanto a direita sabe usar as redes sociais. A esquerda está desesperada com isso. Tá? O Elon Musk se manifestou. Acabou, o X ficou fora do ar. A última mensagem que o Elon Musk mandou é justamente sobre a proposta do Nicolas Ferreira de parar tudo. Musk enviou a última mensagem a político brasileiro antes da queda do X. O dono da rede social X, o empresário Elon Musk, se manifestou sobre a articulação do deputado federal Nicolas Ferreira, que tenta paralisar o Congresso Nacional em uma ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Em uma postagem feita por Nicolas Ferreira, Elon Musk interagiu com um comentário: "Você é um lutador pela liberdade." A mensagem de Musk foi publicada no X 2 horas antes da rede social deixar de funcionar no Brasil, após Alexandre de Moraes suspender a plataforma e determinar multa de 50 mil a quem acessá-la via VPN. Nicolas Ferreira falou em radicalizar contra os ministros e mobilizou grupos com deputados e senadores no WhatsApp. É como eu disse para vocês, o jogo só está começando. Tá? Se vocês imaginam que chegamos no ápice agora, não. Sabe aquela série de TV que você assiste, que tem mocinhos e bandidos, e que na última cartada do vilão, onde ele dá aquela grande cartada, passa não para o próximo capítulo, mas para a próxima temporada, e você tem que esperar a próxima temporada? É exatamente nesse nível aqui que nós estamos. Muita coisa vai continuar acontecendo, esse embate vai continuar acontecendo, mas o roteiro que a gente está vendo é a mínima possibilidade de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu poderia só chegar aqui e falar, é amanhã o impeachment, vai acontecer, e ganhar engajamento nas redes sociais e não ser honesto com vocês. Tá tudo alinhado. Pacheco, PGR, Supremo todinho, tanto é que a resposta do STF virá de imediato. Nos próximos dias já vem a decisão de todos os ministros, inclusive é bem provável os escolhidos pelo Bolsonaro, dizendo que realmente a plataforma tem que ficar fora. Afinal, ninguém pode mexer com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Musk prepara um contra-ataque. Pois é. O Musk falou que vai divulgar uma lista de crimes do Alexandre de Moraes. Após suspensão do X, Musk diz que divulgará crimes de Moraes. Empresários chamam o ministro do STF de ditador, de fraude, e a rede social saiu do ar depois da plataforma descumprir a decisão do magistrado. O empresário Elon Musk disse nesse sábado que publicará a longa lista de crimes que, segundo ele, foram cometidos pelo ministro do STF.
Alexandre de Moraes, juntamente com as leis brasileiras, e especificaram que ele violou. A medida ocorre no momento em que a rede social está deixando de funcionar no Brasil. Moraes determinou a suspensão do X no Brasil, no entanto, brasileiros que estão no exterior seguem com acesso normal à plataforma. Foi desta maneira que este jornal digital leu as mensagens postadas pelo empresário e replica texto por ser de interesse público e relevância jornalística. O deputado Marcel Van Hatten fez essa publicação do próprio Elon Musk. Ele escreveu o seguinte: começaremos a publicar a longa lista de crimes de Alexandre, juntamente com as leis brasileiras específicas que ele violou amanhã. Obviamente, ele não precisa obedecer às leis dos Estados Unidos, mas precisa obedecer às leis do seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, e não um juiz. Palavras duras do Elon Musk aí contra o Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten comentou o seguinte: muito bom, Elon. De novo, obrigado. Esse material será muito útil para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Abuso de Autoridade, que propusemos e já está pronta para iniciar os trabalhos na Câmara. O pedido de CPI foi protocolado em novembro com as 171 assinaturas necessárias e agora depende somente do despacho do presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, para iniciar os seus trabalhos. Alexandre de Moraes e todos os abusadores de autoridade precisam ser investigados e responsabilizados imediatamente. Essa loucura, essa tirania tem de parar. Pois bem, vamos fazer uma análise aqui. É um negócio muito arriscado esse aí do Elon Musk. A gente precisa observar os pontos, jurídicos disso. Se o Elon Musk tiver realmente essas provas a serem apresentadas, ele terá os canais próprios de apresentar? Vamos lá. Se ele apresentar essas provas e essas provas forem expostas na imprensa internacional e não chegarem aqui dentro, vai ter efetividade? Não. Se ele conseguir furar a bolha e chegar aqui dentro e realmente demonstrar que existem crimes, quem julga os ministros do Supremo Tribunal Federal? É o próprio Supremo. Ele vai furar a bolha? Não. Então, essa jogada do Elon Musk é para mostrar, né? Ou seja, o Elon Musk, ele está querendo colocar um holofote gigante no Brasil, falando, tá vendo aquele país? É uma ditadura. Tá vendo o Brasil, que é tão importante para os Estados Unidos? É uma ditadura. E agora os Estados Unidos precisam entender que ele tem um inimigo aqui dentro da América do Sul gigantesco. É um inimigo. Essa é a ideia do Elon Musk. Então, ao denunciar esses crimes, efetivamente, aqui no Brasil, as instituições não agirão. E ele precisa provar que isso aconteceu. Então, assim, é um jogo de gato e rato, é uma jogada que realmente é arriscada, é perigosa. E eu vou falar uma coisa para vocês, chega a ser assustadora. Tem um programa que vocês devem conhecer demais, que se chama Braddock Show, né? E esse Braddock Show eu sempre acompanho. Lá teve uma conversa. Essa conversa aconteceu entre o Gustavo Gaia, estava o Constantino ali e outros apresentadores. É interessante a gente discutir o seguinte. O Rodrigo Constantino, ele falou, olha, não existem eleições em ditaduras. Então, depois dessa última decisão, ele está vendo muita gente falar em 2026, está vendo analistas políticos falando, não, em 2026, Tarcísio está chegando aí, fulano está chegando. Mas uma coisa que ele falou me preocupou demais, falou, olha, em ditadura não tem eleição, não. Você acha realmente que, se continuar uma escalada tão grande, nós vamos ter um procedimento livre e isento? Com essa proximidade do Lula com o Maduro, com essa conivência do Lula com o Maduro, essa fala dele de que eu não aceito a eleição do Maduro não me convenceu. Sinceramente, não me convenceu. Agora o Gustavo Gaia falou a coisa mais séria. Ele falou, olha, provavelmente
provavelmente, daqui 2 anos, quando chegar 2026, todos esses que estão nessa bancada, com exceção dos que moram fora do país, já vão estar presos. Já não vou poder mais discutir, já serão considerados inimigos, né, da democracia, inimigos das instituições. Então, o Gustavo Gayer falou, olha, tive em contato com a Maria Corina, e a Maria Corina falou o seguinte, olha, o Brasil está numa ascensão, numa escalada autoritária muito mais rápida do que a Venezuela. Muito mais rápida do que a Venezuela. A Venezuela foi gradativamente. O Brasil está a passos largos. A cada ano avança o que a Venezuela levou 10 anos para avançar. Então, o que o Gustavo Gayer falou é preocupante demais. E, sabe, eu estou começando a ficar pessimista com essa situação. E é lógico, eu estou vendo um monte de gente aí fazendo oba-oba nas redes sociais, mas eu gosto do Gustavo Gayer por isso, porque ele fala o que tem que ser dito. Ele disse, olha, vocês estão aí nessa confiança, deixa eu arrumar a câmera aqui, vocês estão aí nessa confiança de que, já está tudo certo, mas vocês não pararam para pensar que se essa escalada continuar, quais serão os efeitos nefastos de tudo isso. E sabe, eu concordo com o Gustavo Gayer. Por fim, o comentário do Marcel Van Hatten. Bem-vindos à ditadura, oficializada, né? Parabéns aos envolvidos, Alexandre de Moraes, o STF inteiro, o Procurador-Geral da República e parte da Polícia Federal, o Lula e sua quadrilha de apoiadores, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, a grande mídia, a começar pela TV Globo e todo o establishment cleptocrata. O povo vai dar a resposta. E o único caminho, né, literalmente, é o povo. Porque hoje todas as conduções, né, todos os vamos dizer assim, todos os caminhos mostram que não há, dentro das instituições, nenhuma que discorda do Alexandre de Moraes. Ou se discorda, que talvez seja o Lira, não está interessado em entrar nessa briga tão grande. Então nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos todo o STF, incluindo os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos o Exército, que o Marcel Van Hatten esqueceu de citar. Então, hoje, todo o sistema está mais consolidado do que nunca. E o Congresso Nacional já não tem muita funcionalidade nesse sentido do check and balance e da fiscalização de instituições. Esse é o cenário atual. Então, é por isso que eu digo para vocês, pessoal, se você chegou até o final do vídeo, é porque você se preocupa muito com o que está acontecendo, tá? Então, tenha uma segunda opção. Use a teoria das bandeiras. Se você precisar sair do Brasil de hoje para amanhã, você consegue? Você consegue cruzar uma fronteira se a fronteira for barrada para estrangeiros? Se o seu passaporte for retirado? Então, este é o ponto que nós precisamos discutir, tá? Esse é o ponto que nós precisamos colocar em discussão aqui, tá? Então, para quem quiser uma segunda opção, tá aqui o link na descrição, pode entrar em contato, tá? Com o pessoal da assessoria para cidadania, para residência, né, uruguaia, porque é uma opção, tá bom? Então é uma opção. Nós estamos preocupados, literalmente, com o que está acontecendo no Brasil. Fechou? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.